Para quem quer se aprofundar e praticar cibersegurança, tem um primeiro passo que é simplesmente fundamental: montar um laboratório de testes. Então, vamos ver exatamente como criar esse ambiente seguro, do jeito certo. E vamos começar com uma regra de ouro, um aviso que é, assim, a base de tudo. A fonte A Bíblia Hacker já deixa bem claro e está aqui na tela. A prática hacker não deve ser feita em seu computador de uso diário, muito menos no da empresa. E sério, ignorar isso não é uma opção. Os riscos são muito, mas muito reais. E isso nos leva direto para a zona de perigo. A vontade de aprender é ótima, mas sem os devidos cuidados ela pode virar um desastre. Usar uma máquina que está em produção para testes, seja o computador pessoal ou do trabalho, é como tentar testar um motor de avião dentro da sala de casa. Simplesmente não dá para fazer. E aqui não estamos falando de riscos hipotéticos, não. A gente está falando da perda permanente de dados importantes, de ter as próprias contas e informações comprometidas, de causar um dano acidental numa rede corporativa inteira. As consequências, como a gente vê aqui, vão de um desastre digital até um problema profissional seríssimo que pode levar a uma demissão. Então, tá. Qual é a solução? Com certeza não é sair comprando um monte de computadores. A resposta, na verdade, é bem mais elegante e acessível. É criar computadores dentro do nosso próprio computador. É aqui que entra o nosso Porto Seguro, o laboratório de testes virtual. Esse é o patrão profissional, um ambiente totalmente controlado, onde dá para experimentar, testar e, o mais importante de tudo, aprender sem colocar absolutamente nada em risco. O coração desse laboratório é o que a gente chama de máquina virtual, ou VM. Como a definição aqui explica, é basicamente um programa que simula um computador completo. Isso permite rodar outros sistemas operacionais, os convidados, de um jeito totalmente isolado dentro da nossa máquina física, que a gente chama de hospedeira. Essa analogia da caixa de areia é simplesmente perfeita para entender isso. Pensa assim, é um ambiente totalmente fechado. Tudo que acontece lá dentro, fica lá dentro. Não tem como vazar e estragar o seu computador de verdade. É o isolamento ideal para a gente poder praticar sem medo. Certo. Com a teoria bem entendida, vamos para a parte prática. O que a gente precisa para preparar o computador e construir esse laboratório. Bom, a ferramenta que a fonte recomenda é o Oracle VM VirtualBox. É um software de virtualização super poderoso e, o que é melhor ainda para quem está começando, é totalmente gratuito para uso pessoal. Mas por que justamente o VirtualBox? Os motivos são bem fortes. Ele é grátis, roda em qualquer sistema operacional principal, seja Windows, Linux ou macOS, e ainda por cima suporta uma lista gigante de sistemas convidados. Ou seja, ele te dá tudo o que você precisa para criar um laboratório completo em uma máquina só. Agora vamos falar de hardware. A tabela aqui mostra o mínimo e o ideal. Dá para começar com pouco? Dá. Mas, sinceramente, o ideal é mirar num processador de 2 GHz para cima e pelo menos 4 GB de RAM. Sabe por quê? Para tudo rodar lisinho, sem travar, especialmente se a ideia for rodar várias máquinas virtuais ao mesmo tempo. Ok, hardware checado, software escolhido, agora a gente chega na parte mais mão na massa do projeto, a criação da nossa máquina virtual. A estrutura básica de um bom laboratório é o segredo. Para simular um cenário real, o ideal é ter no mínimo 2 máquinas, uma atacante, de onde os testes são lançados, e uma vítima, que é o nosso alvo. Uma configuração bem comum, por exemplo, é usar uma distribuição Linux como Kali na máquina atacante e um sistema Windows mais antigo ou desatualizado como vítima. E o processo para criar tudo isso no VirtualBox é bem direto ao ponto, como esse passo a passo mostra. Você basicamente inicia o assistente, dá um nome para a máquina, escolhe o sistema, separa um pouco de memória RAM para ela, cria um disco virtual e, por fim, finaliza as configurações. É bem intuitivo. E com isso, o laboratório está pronto. Um ambiente seguro, isolado e poderoso para praticar e aprender de verdade. A pergunta que fica e que move todo esse esforço é justamente essa aqui. Com o laboratório montado, o que vamos testar primeiro?